Este é o Cidade de Fato, um podcast para ouvir as vozes da cidade, um espaço de diálogo. Realizamos entrevistas com especialistas sobre temas relevantes para a cidade. Cidade de Fato, a opção radiofônica que pretende manter a conexão com você, ouvinte, trazendo informações de qualidade. Nos acompanhe pela rádio UFT-FM 96,9, todas as segundas-feiras às 21 horas, e nos visite também no site de endereço www.cidadedefato.com.br. Vamos ao nosso episódio de hoje. Olá, eu sou Giovana Ferreira e o tema do nosso programa de hoje é COP30, a Conferência Climática Amazônida e a Divulgação Científica. Para falar desse tema relevante, hoje eu tenho os companheiros professor Basoli e Renato Rodrigues. Oi, pessoal, tudo bom? Olá, Giovana. Importante aí a gente tratar desse assunto. O Cidades de Fato está buscando uma alternativa de se conectar dentro da COP, especificamente no Brasil e na região da Amazônia Legal. No episódio de hoje, vamos explorar o papel da divulgação científica no contexto das mudanças climáticas e entender como o momento COP30, novo quadro do Cidade de Fato, pode contribuir para tornar esses debates mais acessíveis ao grande público. A divulgação científica é vital para traduzir o conhecimento técnico em algo que todos possam compreender, influenciando atitudes e políticas públicas. Professor, sabemos que o mundo enfrenta desafios enormes em relação às mudanças climáticas. A ciência tem sido uma das principais fontes de informação sobre esses desafios. Na sua opinião, qual é a importância da ciência no enfrentamento das mudanças climáticas, especialmente no contexto de eventos globais como a COP30? O importante é que ela consiga, efetivamente reforçar o papel da ciência, principalmente em termos de dados aí sobre aquecimento global, impactos ambientais, crises hídricas e alimentares, que eu acho que é essencial também. Mudança de modelo, a gente está falando dentro de princípios que às vezes são abandonados, que eu acho que é muito difícil tratar de modelos dentro dessa estrutura do capital que nós temos hoje. Além disso tudo, o conhecimento dentro da COP, haverá uma movimentação enorme, para que haja a possibilidade de se amoldar políticas públicas pensando especificamente em mudanças climáticas. Nós temos vários eventos que fortalecem a crise climática, isso a nível global. Nós tivemos agora na Espanha uma tragédia imensa. Anteriormente no Brasil, a questão do Rio Grande do Sul. Então tem várias questões. Acho que, e o que a gente vai debater, eu acho que o principal enfoque é que haja efetivamente a preocupação de mudanças de modelo, que eu acho que é o essencial para que nós consigamos caminhar para uma resolução, se não definitiva, mas pelo menos com uma condição de mitigar os resultados que já estão acontecendo a nível global. E como podemos fazer com que esse conhecimento científico, que muitas vezes é bastante técnico, se torne acessível ao público em geral? Como o quadro Momento COP30 pode ajudar nessa tarefa? Então, a grande dificuldade do tratamento das questões globais é justamente a linguagem. Uma série de questões de siglas, são inatingíveis para a população de maneira geral. Nós temos duas questões essenciais aí para se discutir na COP30 no Brasil. A língua, nós temos o inglês como uma língua padrão das COPs, então isso dificulta o acesso da população de maneira geral. A linguagem técnica, a linguagem científica, Então, uma forma de se tentar mudar esse contexto é justamente o papel que nós pretendemos fazer dentro do Cidades de Fato, através da chamada divulgação científica e mudança de modelagem na linguagem, tentando chegar a diferentes públicos, essencialmente os jovens e as comunidades locais, obviamente, e a sociedade civil em geral. Mas eu faço um recorte novamente, o Brasil tem que se preocupar em ter o maior número de jovens discutindo essas questões, porque certamente eles serão os mais atingidos com os resultados da crise climática. É muito relevante eu mencionar isso, até porque a gente fez um episódio recentemente, mostraram o quanto é importante que a juventude faça parte desses processos, esteja integrada, esteja participando, até para que, pensando no futuro da humanidade, que se tenha uma visão de possibilidades melhores, de
um meio ambiente equilibrado. É muito importante a participação da juventude nesses cenários de discussão climática. Professor, aproveitando que você mencionou essa necessidade de tradução de conhecimento para a sociedade, pensando no Brasil como essa sede da COP30 no ano que vem, qual papel você enxerga do país desempenhando, considerando essa diversidade ecológica e social? O que o Brasil tem como diferencial para uma conferência do clima? A própria Amazônia Legal, né, como uma posição estratégica, né? Essa movimentação, primeiro, a nível global, né? Então, a nível global, é uma demanda de importância completamente diferente do que vem acontecendo nas últimas COPs. Tem essa visão estratégica, global, e o Brasil tem que se aproveitar, obviamente, dessa condição, até por quanto ter a possibilidade da discussão, primeiro, a nível nacional, dentro de uma região de relevância internacional. Então, eu acho que esses são pontos substanciais. Outro ponto que eu acho que é essencial, possibilitar, né, o deslocamento dos jovens, principalmente, para a discussão, acho que é essencial. Pensando nessa região, na preservação, essencialmente. Também posicionar o país na liderança de iniciativas globais, justamente retomando a Eco 92, que a Eco 92, ela é uma referência nas discussões ambientais a nível global, e eu vejo a COP30 agora como uma oportunidade dessa retomada de uma liderança global bastante fortalecida. Então, e nós precisamos entender essa condição e estabelecer o protagonismo da região Amazônia dentro desse contexto. Não dá para abandonar essa perspectiva. Entendi. Então, por isso que eu acho que nós temos que buscar trabalhar iniciativas dentro dessa região, de um maior número de entidades, de oportunidades de protagonismo, para que a gente consiga entender esse contexto que é bem específico. Tem que buscar essa alternativa, não há sombra de dúvida em relação a isso. Professor, a presença da Amazônia na COP30 traz um foco importante para a preservação da floresta e para as comunidades locais. O que mais você acha que o Brasil pode destacar nesse evento em termos de soluções para os desafios climáticos? Bom, primeiro, eu acho que é importante dentro da discussão, principalmente quando a gente fala dos combustíveis fósseis. Então, nós estamos vendo agora a exploração da Amazônia para combustíveis fósseis, então a gente tem que abandonar isso definitivamente. Então, pensar em alternativas, mudança de modelo também, agricultura sustentável, enfim, tem vários caminhos para os tradicionais. Eles não têm acesso a essa discussão e são, né, na verdade, os que preservam efetivamente o ambiente. Então, não podem ser abandonados nessa discussão e, efetivamente, nós precisamos entender esse contexto. O chamamento, né, dos povos originários, povos tradicionais, para essa discussão, para que a gente consiga efetivamente estabelecer algumas alternativas, né, para que a gente consiga efetivamente avançar nas discussões globais. Você até mencionou um episódio anterior, no qual a Patrícia Rinaldi de Campinas, da Universidade de Campinas, ela mostra, e aí a gente tem falado também, 1,5 graus, né? Então a gente tem a possibilidade já em 2030 já estarmos próximo do 2,5, né? Então isso, na verdade, a partir de 1,5 graus Celsius, a gente já teria problemas, crises climáticas, é o que já está acontecendo. Imagine se nós ultrapassarmos a 2 graus. Então, isso é um problema muito sério. Precisamos resolver para não chegar... É o ponto de não retorno, né? Não, pois é, professor, eu concordo muito, e principalmente no sentido de, quando o senhor traz as discussões promovidas nessa COP que vai acontecer no Brasil, vão levar muito em consideração a população amazônica, né? Vai ser no coração da Amazônia, vai ser ali em um local onde existem muitas comunidades, existem muitas populações tradicionais. Então, o justo é que se considere essas populações, e esse trabalho até desse quadro é reforçar essa necessidade, né? Reforçar a necessidade de que as discussões sejam pensadas de acordo com as necessidades das minorias. E conversando sobre soluções locais, como dá para integrar melhor as comunidades amazônicas, os saberes tradicionais e as práticas sustentáveis, as políticas públicas. Então, primeiro, o respeito aos saberes tradicionais, né? Envolvimento da comunidade dentro desse processo decisório é essencial. A gente precisa olhar, fazer a junção, né, da ciência,
mas pensando na cultura local, essencialmente caminhando juntos, né, a gente pode encontrar soluções que possam, né, efetivamente mitigar os problemas que estão acontecendo, principalmente relacionados aí à mudança climática, o aquecimento global, que é a discussão das COPs, né, então buscar alternativas aí, mas sempre pensando no local. Professor, eu pedi para o senhor deixar uma fala para aqueles que ainda não estão convencidos da gravidade dos problemas das mudanças climáticas. Para quem ainda está incrédulo, o que o senhor diria? Eu diria até que nós já temos estudos, né, da NASA identificando que, né, que nós teremos problemas seríssimos, principalmente aqui na região norte. Já apontam grau irreversível com ondas de calor e que estas ondas, obviamente, vão refletir aqui na região norte, né, inclusive tornando inabitável essa região. Então é muito sério. A educação, né, ela tem um ponto estrutural, conscientização através de vários mecanismos, né, e, obviamente, a contribuição nossa nesse processo é o momento COP30 que nós estamos trabalhando e buscando alternativas, né, com vários segmentos. O interesse, obviamente, é trazer certamente a juventude para discutir e provocar essa conscientização, essa disseminação de que nós podemos agora, na COP30 em Belém, tentar mudar, né, alguma coisa. Então a gente vai buscar alternativa para que, né, isso mude efetivamente, não fique só na retórica, né? É isso aí. Muito bacana, pessoal. Mas o que, afinal, é a COP? Vamos dando continuidade, né, ao momento COP. Eu acho que é essencial agora entender, né, o que são as COPs, aí, o que aconteceu nas anteriores e o que vai acontecer agora na COP30, em Belém. Falaremos sobre o que é a COP, sua importância no cenário internacional e o que podemos esperar da edição que será realizada no coração da Amazônia. Para quem não está familiarizado com a COP, ela é um evento anual organizado pela Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, onde o principal objetivo é discutir soluções globais para mitigar os impactos das mudanças climáticas, promover a cooperação internacional e garantir que os países cumpram com seus compromissos climáticos. A COP ela tem esse histórico importante de negociações, como o Acordo de Paris, assinado durante a COP21, onde as nações se comprometeram a reduzir as emissões de gases de efeito estufa para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius. Desde então, cada COP tem sido um marco na tentativa de avançar em direção a essa meta. E a COP30 não vai ser diferente. Aliás, é esperado que nessa edição tenha um peso ainda maior, por acontecer no Brasil, um dos países mais impactados e influentes quando se trata de meio ambiente. Importante até mencionar que, ouvindo numa entrevista ao presidente Lula sobre a opinião dele acerca da eleição do Donald Trump, uma entrevistadora perguntando como ele estava se sentindo em relação às questões climáticas. Ele saiu do Acordo de Paris, tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. E achei muito interessante a fala do presidente Lula quando ele traz que todo chefe de Estado, todo chefe de governo deve se colocar na posição de um habitante do planeta Terra. Porque qualquer habitante do planeta Terra que só tem esse planeta para viver tem que estar preocupado com as mudanças climáticas. Então, eu acho aí um ponto interessante para a gente começar essa discussão. Então, Giovana, a escolha de Belém, que é uma cidade localizada aqui na Amazônia Legal, sendo a sede da COP30, não é só uma condição simbólica, supera isso, é uma condição estratégica. A Amazônia, maior floresta tropical no mundo, e desempenha um papel crucial na regulação do clima global, chamado pulmão verde do planeta, e responsável aí pela absorção aí de grande quantidade de carbono, além de abrigar aí uma imensa biodiversidade, né, e diversas comunidades indígenas e tradicionais que vivem em harmonia com o meio ambiente. Então, é importante salientar, né, da importância dessa COP estar dentro do espaço onde ele deveria estar realmente, pensando-se numa crise climática que nós vivenciamos atualmente. Então, professor, complementando o que você disse, a COP30 ela em Belém, ela coloca o Brasil justamente nessa posição de centro, né, de discussão global sobre a crise climática.
e ela também nos oferece uma grande oportunidade para poder destacar a importância que a Amazônia tem, né, nessa luta contra o aquecimento global. Então, o mundo ele vai estar de olho nas nossas políticas de preservação, nas estratégias para combater o desmatamento e nas ações de sustentabilidade que o governo brasileiro e os atores locais têm a oferecer. Então, realizar esse evento na Amazônia, ela traz justamente essa responsabilidade imensa, mas também nos dá uma chance única de mostrar ao mundo que o Brasil pode liderar essa agenda, né, nossa posição de protagonismo, principalmente de poder potencializar toda essa discussão e trazer isso para a nossa realidade local e para essas comunidades. Excelente, Renato. E para falar mais sobre o papel da COP30 e o que significa sediar esse evento em Belém, temos a participação aqui de especialistas, né, ao longo dessa série de episódios que, na verdade, a Cidade de Fato já vinha discutindo, né, e a gente vai ter essa preocupação agora com a proximidade da COP de trazer mais pessoas para conversar sobre a COP30. E aí a gente faz esses episódios aí para conversar um pouco sobre a função da divulgação científica, sobre a COP em si, para ir sensibilizando os ouvintes à temática. Acho que isso é bem interessante. Então, a gente vai ter no nosso site uma aba específica só para tratar de COP30, contendo esses conteúdos, tudo mais para ficar de fácil acesso. A Conferência das Partes é esse principal fórum global onde são definidas e negociadas as ações para mitigar as mudanças climáticas. Nesses espaços que governos, organizações internacionais, empresas, ONGs, cientistas e comunidades indígenas, quilombolas, tradicionais, se reúnem para discutir e propor soluções. Como o professor disse, é o ambiente muito adequado, o ambiente amazônico, né? Porque não dá para se tratar de mudanças climáticas sem se pensar em ambientes tão importantes quanto o ambiente da Amazônia. Então, acho que vai ser uma COP aí que traz muitas expectativas e a gente fica desde já com a preocupação de que sejam respeitadas as necessidades dessas comunidades. Realmente, desde a criação da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em 1992, as COPs têm sido momentos decisivos. Eventos como o Protocolo de Kyoto, na COP3, que estabeleceu as primeiras metas de redução de emissões para os países desenvolvidos, e o Acordo de Paris, na COP21, foram marcos que continuam guiando as ações globais. Mas a questão central é, estamos fazendo o suficiente? A COP30 será um momento crucial para avaliarmos os avanços desde o Acordo de Paris e reforçar o compromisso dos países, especialmente diante da urgência das mudanças climáticas. Bom, eu diria o seguinte, que a COP30 em Belém, né, será uma oportunidade única para fortalecer as ações climáticas em um dos biomas mais importantes do mundo. A Amazônia tem um papel vital no combate às mudanças climáticas e a presença de líderes globais, organizações ambientais e a sociedade civil de maneira geral em um evento dessa magnitude poderá trazer resultados concretos, né, para a preservação da floresta, né, e para o desenvolvimento sustentável nessa região. Além disso, é uma chance, também diria única, para o Brasil mostrar o seu compromisso com a agenda ambiental e apresentar aí soluções inovadoras para o uso sustentável, né, de recursos naturais. É importante também lembrar, né, que a COP30 será uma plataforma para as comunidades indígenas e tradicionais, né, da Amazônia, para que elas consigam ter efetivamente voz, né, durante as negociações climáticas e, né, obviamente, é algo que já tem sido demandado, né, em edições anteriores das COPs. Uma das grandes expectativas em relação à COP30 é o fortalecimento do protagonismo das comunidades indígenas tradicionais, que são guardiãs da floresta e têm muito a contribuir com o debate global sobre a preservação da Amazônia. Ao longo das próximas semanas, né, ao longo dos próximos episódios, vamos explorar em detalhes como essas comunidades, essas organizações têm se organizado para participar desse evento e qual será o papel delas nas discussões sobre justiça climática, preservação ambiental e direitos humanos. Além disso, há grandes expectativas em torno do papel do Brasil como anfitrião. Espera-se que o país apresente propostas concretas de combate ao desmatamento ilegal, uma política mais clara de desenvolvimento sustentável e compromissos firmes para a redução de emissões de gases de efeito estufa. E isso vai além das fronteiras da Amazônia. Como o Brasil,
com seu vasto território e recursos naturais, pode liderar a transição para uma economia de baixo carbono. A COP30 será uma plataforma para discutir esses temas e mais. Bom, sediar, né, um evento desse porte também traz grandes desafios logísticos e organizacionais. Belém já está se preparando para receber as delegações, que são mais de 190 países, né, além de organizações da sociedade civil, empresas, a imprensa nacional e internacional. Há uma grande expectativa sobre como a cidade e a região amazônica vão se estruturar para atender essa demanda e, ao mesmo tempo, garantir que a própria realização da COP seja sustentável. Realmente é um grande desafio, né? Essa conjunção. Já temos exemplos, né, de COPs anteriores que adotaram medidas sustentáveis, como a compensação de emissões de carbonos gerada pelo evento e o uso de tecnologias verdes. A COP30 pode ir muito mais além disso, sendo um exemplo de como realizar, né, um grande evento internacional de forma responsável e ambientalmente correta e coerente, envolvendo diretamente as comunidades locais. Muito interessante isso, professor. Quando eu estive lá em Belém, nos diálogos urbanos da Universidade da Amazônia, a gente teve muitas palestras relacionadas aos legados deixados por mega eventos. Então, tem-se esse questionamento de se essas grandes obras que já estão sendo feitas em Belém não vão ser mais prejudiciais ao meio ambiente, não vão ter mais malefícios do que benefícios, sendo que a proposta do evento é que promova a sustentabilidade, né? Então, tem essas contradições e elas já estão sendo observadas desde agora pelos cientistas, pelas comunidades tradicionais. Então, acho que é um ponto a ser destacado aí, o cuidado com o que se pode ter de legado, né? A gente espera que seja positivo, mas sabemos que nem sempre é assim, né? Temos exemplos aí das Copas do Mundo aqui no Brasil e tudo mais. E a realização do evento dessa magnitude na cidade da Amazônia exige esse planejamento cuidadoso, mas pode ser uma grande oportunidade para Belém e para o Brasil, não só em termos de infraestrutura, mas também de mostrar ao mundo o que estamos fazendo para enfrentar os desafios climáticos. A Amazônia vai ser o epicentro das discussões e essa visibilidade pode trazer investimentos, projetos de cooperação internacional e, principalmente, pressionar por ações mais efetivas de proteção ambiental. Bem, assim a gente finaliza o episódio do Momento COP30. Agradeço muito ao pessoal que está aqui comigo, Renato, professor Bazzoli, e encerro o episódio. Muito obrigada aos ouvintes, até a próxima. Até a próxima. Cidade de Fato de hoje contou com Giovana Ferreira na locução, Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Aline Silva e Karine Corrêa no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Bazzoli no design gráfico, apoio técnico e edição, professor João Bazzoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente aos nossos convidados e à equipe do Cidade de Fato, mas especialmente a você, nosso ouvinte. Semana que vem voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!